Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, meu bom dia a todos, a todas. Minha saudação aos que nos assistem pela TV Câmara, canal 16 ou pelo Facebook. Minha saudação aos nossos colegas de trabalho, agências de saúde. Tenho certeza que não só na fala do vereador Rafael, mas também na fala em seguida do vereador Renato, presidente da nossa Comissão de Saúde, deverá estar abordando essa temática, mas o que me traz aqui nesta manhã, agradecendo já antecipadamente a vereadora Gladys pela cedência do seu espaço, é repercutir as duas últimas reuniões que tivemos discutindo o nosso plano diretor urbano. A reunião no sábado, e desde já antecipo meus agradecimentos a todos os vereadores que têm sido parceiros, especialmente os colegas da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, vereador Gustavo, vereador Edson, vereadora Paula, vereadora Denise, esse vereador e outros vereadores que têm nos acompanhado nas reuniões. No sábado estivemos lá na sede da União de Bairros, uma reunião muito produtiva. Tínhamos ali no início mais de 100 pessoas, ao final com um grande número de lideranças comunitárias bastante atentas, discutindo aquilo que mexe com a cidade, né? Porque tudo que trata de uso e ocupação do solo está fixado no nosso plano diretor. E me parece que as lideranças comunitárias passaram a se interessar por essa temática na medida que mexe com as suas vidas lá nas suas comunidades. Ontem à noite, uma reunião muito representativa na Câmara de Indústria e Comércio, com as entidades patronais, sindicatos da construção civil, onde tivemos oportunidade de colher, vereador Gustavo, acho boas contribuições do ponto de vista das falas que lá aconteceram e das demandas que lá foram colocadas. Faço essa repercussão, então, aqui na Câmara, mas por conta de que eu gostaria, até porque alguns vereadores não estão acompanhando essas discussões, e depois nós vamos ter uma grande audiência pública aqui na casa que vai tratar desse assunto, até por conta da determinação do Estatuto das Cidades, de que obrigatoriamente tem que anteceder à votação uma audiência pública. Nós estamos fazendo, então, essas reuniões públicas, né, de colocação do projeto, de discussão com a sociedade, e hoje à noite estaremos, então, lá na Sociedade de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, na SEAC, junto com o IAB, junto com a OAB, né, discutindo com os técnicos e profissionais da área a proposta apresentada. Nos parecia, e coloco aos colegas vereadores, num primeiro momento, que a encaminhada pela atual administração seria aperfeiçoamentos do plano diretor de 2007. Né? A ideia que se apresentava para todos nós é de que a preocupação do Executivo, até pela pressa com que encaminhou a discussão no ano passado, atrasou, depois correu, né, do ponto de vista de encaminhar o projeto até o final do ano para a Câmara, de que viria para casa possíveis aperfeiçoamentos do plano diretor. Na realidade, agora com a análise que a gente percebe... Na sequência, uma parte, vereador. Só para que os vereadores percebam, né, onde está em vermelho aqui na lei, isso são tudo alterações. Ó. Então vejam que as alterações são bastante profundas, né, do ponto de vista do plano anterior. O que está em preto é o plano anterior. O que está em vermelho é as alterações que estão acontecendo. Então, isso nos coloca perante um desafio maior, né, de, não tirando o mérito da iniciativa do Poder Executivo de propor a revisão ou até a revogação do plano anterior e propor um novo, mas, efetivamente, as mudanças que estão aqui colocadas são extremamente radicais. Eu só vou expor para os colegas vereadores e todos que nos assistem pela TV Câmara esses dois mapas, né? Esses dois mapas que tratam da questão do zoneamento da cidade, né? Aqui nós temos, a gente tem uma ideia muito clara
do perímetro urbano da cidade, né? Perímetro urbano, e eu chamo a atenção especialmente dos colegas vereadores para a parte aqui em cor de vinho, aqui onde está a Z1, aqui, ó, zona industrial, né? Na região aqui, na divisa com Farroupilha, né? E lá em cima, na divisa com Flores da Cunha, os dois perímetros, né? Tanto na divisa com Flores da Cunha, quanto aqui na divisa com Caxias do Sul, com Farroupilha. E agora eu peço que o pessoal da assessoria coloque o outro mapa, só para o pessoal perceber. Ó, as alterações profundas do ponto de vista de redução do perímetro urbano da cidade. Eu tenho uma grande preocupação, principalmente quando se mexeu na divisa com Farroupilha. Porque hoje as cidades de Caxias e Farroupilha, colegas vereadores, elas estão extremamente conurbadas. Elas já praticamente não têm diferença, né? Quem vai, eu vou dar um exemplo, pelo antigo desvio do pedágio, ali quem passa a Forqueta e vai em direção à Farroupilha, já não identifica, né, onde termina uma e onde começa a outra, né? Então, na medida em que se faz um corte radical no perímetro urbano da cidade, principalmente na divisa com Farroupilha, se estabelece ali uma zona muito propícia para desenvolvimento de loteamentos irregulares. Porque nós temos ali já nessa região projetados, pelo menos que eu tenho conhecimento, já em torno de 6 grandes parcelamentos de solo, né? E que para a cidade seria muito interessante do ponto de vista da demanda de lotes na cidade, por conta de que esses são lotes que interessam à população na medida que elas se colocam próximos às zonas de emprego, né? Das indústrias que ali existem, né? Tanto do lado de Farroupilha quanto do lado de Caxias. Então, essa redução radical, esse corte grande, principalmente assim quem tem uma ideia da Estrada dos Romeiros para a direita, pegar a Estrada dos Romeiros que vai para Caravaggio, para a direita praticamente se cortou tudo. E, ao mesmo tempo, o governo anuncia o asfaltamento da Estrada dos Romeiros, né? É uma contradição. A partir do momento que vai ser asfaltada a Estrada dos Romeiros, e é um projeto que vem já desde a administração passada, é um alto incentivo à ocupação do solo, né? É um indutor de ocupação do solo nessa região. Então, eu entendo que essa alteração no plano diretor, ela mexe com direitos econômicos já estabelecidos, né? Ela mexe com questões que vão ter repercussão a nível de uso e ocupação do solo da cidade e, ao mesmo tempo, então, reflete numa redução da área urbana da cidade. Eu quero que vocês olhem, por exemplo, para as cores. O zoneamento da cidade, ele tem... vamos pegar só as zonas residenciais. No plano anterior, nós tínhamos 4 zonas residenciais. ZR1, ZR2, ZR3, ZR4. ZR1 é basicamente toda a área que se coloca depois do que a gente chama de terceiro anel perimetral. O que é o terceiro anel perimetral? Da Rota do Sol para lá, tá? Da Rota do Sol para trás. Tá? E pegando a terceira perimetral, a projeção da terceira perimetral aqui embaixo, né? Na região ali de São Virgílio, começando ali no Samuara, passando por trás até Santomo Bom, né? Se nós pegar a projeção da terceira perimetral, isso aí tudo que é ZR1 está nesse local. Mas ZR2, ZR3 e ZR4, ZR2 é as áreas urbanas com vocação nitidamente residencial. Eu coloco, por exemplo, ZR2, Colina Sorriso, Bairro Cinquentenário, Petrópolis, Jardim América. O que é ZR2? O ZR2, tu tem uma limitação de altura, portanto, ali não é permitido a construção de grandes prédios. Nesse sentido, tem um limitador de 10 metros na chamada ZR2. A ZR3 é a zona, seria a zona maior da cidade do ponto de vista de construção, que é basicamente a zona de centro, né? O primeiro anel perimetral, o segundo anel perimetral. A zona de centro, que é aquele no centro da cidade aqui, depois tem o segundo anel perimetral,
que é o que está dentro da perimetral Zona Norte, Bruno Segala, BR-116, para vocês terem uma ideia, o que está dentro ali, ó, citado ali onde o pessoal está passando a mãozinha, né? Se me permite, prossigo em declaração de líder, então, senhor presidente. Declaração de líder da bancada do PSB, segue com a palavra o vereador Eloy Frisso. Senhor presidente, declaração de líder da bancada do PTB. Né? E aí, então, entre do primeiro para o segundo anel perimetral, todas essas faixas em amarelo, elas constituem o que a gente chama a Zona Residencial 3. A Zona Residencial 3 tem um índice construtivo de 2,4. Por exemplo, você tem um terreno de 200 metros, você vai poder construir em cima daquele terreno 2,4. Multiplica por 2,4, 480 metros quadrados. Você vai poder construir, por exemplo, na Zona Residencial 3. Agora vejam a proposta encaminhada pelo Executivo, que é essa aqui, comparada com o mapa anterior. Meu amigo João, se puder colocar o mapa anterior, a gente vai ver que praticamente ali onde aparece tudo em branco seria um amarelo, que não tá aparecendo a cor, tá? Seria ZR3. Então, a proposta do Executivo reduz radicalmente a ZR3, tá? E cria uma zona residencial 5. Tá? Vocês estão vendo o que está de branco aí? No mapa, ele aparece em amarelo bem fraquinho, tá, pessoal? Agora, João, me coloca de novo, aí vocês vão ver que aonde está agora o amarelo mais forte, foi criado uma zona residencial 5, né? Como uma alteração, então, da proposta do plano anterior, reduzindo drasticamente, né, o uso e ocupação do solo na questão de índice para 1,5. Tá? A gente pergunta para o Executivo qual o critério para propor uma redução do índice de 2,4 para 1,5? É um critério estabelecido pelo Executivo, né? E aí, quem trabalha com plano diretor, normalmente o que se coloca lá atrás, quando a gente vem lá desde 75 discutindo o plano diretor, passando por 97 na gestão do PEP, quando se avançou bastante a nível do plano físico urbano, e depois com o plano diretor municipal na época do Sartori, não se mexia na questão dos índices, né? A proposta do plano físico urbano lá de 97, de estabelecer a zona residencial 3 e o índice de 2,4, e não se avançou, porque tinha propostas maiores, vereadora Denise, talvez, não sei se a senhora, que é uma estudiosa do assunto, se lembra, mas tinha gente que defendia 3,6, né, na zona de centro, do ponto de vista da densificação da cidade na área central. A proposta lá do plano físico urbano de 97 foi de 2,4, que foi mantida pela alteração, pela revisão de 2007 do plano diretor. E agora se faz essa redução radical. Então, estamos aí diante de um problema que mexe com a segurança jurídica, né, de quem trabalha planejamento na cidade, né, quando se faz uma mudança tão radical, né, no ponto de vista do uso e ocupação do solo. Então, são questões que mexem na questão do plano diretor, e eu levantaria mais algumas questões, tipo o plano diretor de 2007, atendendo um pedido da Universidade de Caxias do Sul, e também dentro da proposta dos chamadas dos corredores de ônibus, né, estabeleceu que a rua Francisco Getúlio Vargas, a rua Ernesto Marciag e a rua, não recordo a outra, elas tinham, foi mudado o índice de construção para incentivar ali principalmente a construção de prédios voltados para o atendimento do público da Universidade de Caxias do Sul, retirar essas pessoas que alugavam, compravam apartamentos, pequenos apartamentos para estudar na universidade fora, aqui mais para a zona de centro, e se colocassem lá. E agora está sendo retirada, né? Sumiu do nosso plano diretor municipal o artigo 41, né? Então, onde tinha exatamente os corredores de ônibus ali, né? Então, é uma preocupação
colocada ontem pelos representantes da Universidade de Caxias do Sul, além de alguns pleitos que lá foram colocados. Uma parte, vereador Gustavo. Vereador Edson. Vereador Eloy Frisso, parabenizar a Vossa Excelência como presidente da nossa comissão da SEDUT, bem como todos os vereadores que compõem, os que nos acompanham também nessas audiências públicas. Da felicidade que Vossa Excelência, e referi isso ontem à noite, de tirar essa discussão e levar para temáticas que são muito importantes no sentido de estratificar todos os segmentos que estão envolvidos nesse planejamento da cidade. Por exemplo, a UAB, que nós tivemos no sábado, a SIC, nós vamos ter em Fazenda Souza, linha 40, e também hoje à noite na SEAC, que não poderia estar porque nós temos sessão solene aqui, hoje à noite, né? Então, de avisar os nossos colegas, vereadores, que é uma discussão eminentemente técnica, e Vossa Excelência domina muito bem esse assunto, e ontem lá nós podemos ter também de pessoas que resgataram todo um planejamento que foi feito ao longo do tempo em preparação ao plano diretor, e ali trazendo contribuições que são de fundamental importância para que nós, aqui enquanto legislativo, vereador Gustavo Toigo, nós consigamos entender para qualificar essa discussão que está vindo aí, ela está aqui, e nós temos que agilizar esse processo. Então, mais no sentido de contribuir, de dizer que Vossa Excelência, nesse sentido, tem todo o domínio, nos representa, e conclamar a Casa, porque quando nós tivemos a audiência pública geral aqui, também ontem não foi em nenhum momento rechaçado a possibilidade de fazermos novas discussões. Tanto que o Paulinho está aqui hoje, estava ontem lá conosco, estava na UAB, quer dizer, a sociedade está interessada porque isso mexe com a nossa vida. O que nós estamos propondo? Existe o que o Executivo apresentou, que é o ideal, mas nós temos aqui, enquanto Casa Legislativa, vereador Gustavo Toigo, aproximar da realidade do que é possível fazer. Então, vereador, parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse assunto à pauta. Obrigado. Obrigado, vereador Edson. Vereador Gustavo. Muito obrigado, vereador Eloy. Eu acho que eu inicio a minha intervenção onde o vereador Edson terminou. Eu entendo que a Câmara está exercendo um papel fundamental nesse momento em fazer a mediação entre o poder público e a sociedade em geral, para deixar redondo o mais possível, né, o nosso plano diretor, para parar as arestas, enfim. Eu vejo que essa participação, vereador Eloy, que a Comissão de Desenvolvimento está propondo para os setores, as entidades, enfim, a academia, né, nessas audiências, e a metodologia utilizada em abrir o projeto de lei do plano diretor através da exposição de mapas, com certeza foi fatal. Ela é metodologicamente, pedagogicamente eficiente e muito boa, porque o projeto em si ele é muito denso, ele é complicado. Então a metodologia em projetar os mapas, né, de zoneamento, o viário, do zoneamento, enfim, das zonas de interesse turístico, cultural, ambiental, se mostrou realmente muito eficaz e está ficando claro para as pessoas que esse plano é um plano muito importante para a cidade. Eu entendo que essas discussões elas vão ter que ser mais permanentes, no sentido de que Vossa Excelência, inclusive, lançou um desafio muito importante para que lado Caxias deseja crescer. Então, as questões de desenvolvimento econômico, de infraestrutura, os modais de transporte que ontem foram levantados, inclusive o trem regional, o novo aeroporto de Vila Oliva, né, o modal rodoviário que nós precisamos, inclusive, pleitear para duplicações da nossa Rota do Sol, da RS-122, o acesso a 101, são questões prementes e urgentes que nós não podemos nos furtar do debate. Então, lhe cumprimentar, porque estamos trabalhando muito forte e Vossa Excelência está capitaneando, né, a nossa Comissão de Desenvolvimento Urbano com muita competência e muita determinação. Eu entendo que sim, é o momento de agora, nesta revisão dos 10 anos do plano, saber o que deu certo, o que não deu e buscar fazer os ajustes para que Caxias realmente tenha no seu futuro um desenvolvimento sustentável, né, adequado, de acordo com a grandeza que tem a nossa cidade. Meus cumprimentos, estaremos juntos até a aprovação desse importante instrumento de planejamento. Obrigado, vereador Gustavo. Eu não recordo se alguém mais pediu. Eu sou um pequena parte. Vereador Ricardo Danelus, pois não? Bem brevemente, vereador Frissoli, parabenizar pelo trabalho que tem feito quanto ao plano diretor, e ninguém tem mais propriedade que o senhor para tratar desse tema. Mas só fazer uma pequena observação, quando o senhor fala na Universidade de Caxias do Sul, ela dá um auxílio a diversos municípios da região, não sei se são 15, 16,
E não sei por que nesse ano o município não aceitou a ajuda da Universidade de Caxias do Sul. E as pessoas me relataram isso até com um pouco de frustração, por ser a sede aqui em Caxias do Sul, da Universidade de Caxias do Sul, o município não aceitou a sua ajuda no plano diretor. É só essa observação. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador Daneluz. E concluo, então, senhor presidente, agradecendo principalmente aos colegas pela parceria, né? Porque eu sozinho não vou fazer nada. Não adianta eu entender um pouquinho mais, um pouquinho menos que os colegas vereadores sobre a questão do plano diretor, até pelo tempo de discussões. Concluo, senhor presidente, já participei, se não houver, de fato, essa parceria, né, que está sendo muito importante, dos colegas da comissão e dos colegas vereadores que têm se interessado pelo assunto. Então, o importante é que a gente consiga legar para a cidade, após a votação, um plano melhor do que ele já é hoje, que ele dialogue com o crescimento da cidade, com o desenvolvimento da cidade, né? E que, acima de tudo, ele cumpra aquilo que é o fundamental, que é a sua função social, né? Ele está à disposição da cidade e da cidadania como um todo, né? E que ele represente aquilo que efetivamente a nossa cidade quer. Muito obrigado, senhor presidente. Declaração.